Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós iremos para a aula número 17 do 8º ano. E o tema da nossa aula é Revolução Francesa, Símbolos e Heranças. Para a aula de hoje, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: definir o que a Revolução Francesa representou para a sociedade, especificar algumas mudanças ocorridas em nomes e vocabulário da França no pós-revolução, descrever os principais símbolos da Revolução Francesa e identificar as heranças da Revolução Francesa com ênfase na inspiração de movimentos sociais da atualidade. Antes de mais nada, já lembra do recadinho da prof. Pega seu material para a aula de hoje. Livro didático que contempla esse assunto, que tem outras informações que vão agregar ao que está aqui nesta aula, o caderno para fazer as anotações, lápis, caneta e borracha para isso. Agora sim, iremos iniciar a aula de hoje. A Revolução Francesa, ela causou a queda do absolutismo, o enfraquecimento da igreja, o fim da aristocracia, que era aquele pequeno grupo de pessoas que comandava o país, e ainda a ascensão, essa sim, houve a riqueza da burguesia e a ascensão dela ao poder. Mas a Revolução Francesa, ela vai representar mais para a história. Tanto é que ela vai finalizar a Idade Moderna e iniciar a Idade Contemporânea. Por isso ela é tão importante para esse momento. Vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso que contempla esse movimento social que acontece na França. Você sabia que uma das principais consequências da Revolução foi a de romper radicalmente com questões do passado? O meio que mais se percebeu a mudança foi até a questão da linguagem, porque palavras que identificavam de certa forma o antigo regime, elas viraram tabus na França e elas acabaram sendo substituídas por outros. Por exemplo, advogados por homens das leis. Ao invés de impostos, contribuições. E quando havia um senhor, uma pessoa desconhecida, eles não chamavam mais de senhor, mas sim um cidadão. Outra situação, que ruas e praças mudaram os nomes. Tirou-se aqueles nomes dos antigos nobres que comandavam a França e passaram a ter nomes como liberdade, fraternidade, ideais que foram pensados durante a Revolução Francesa. Outra situação, a questão do espalhar, de propagar essas informações, foram utilizadas meios como o jornal. Se em 1780 haviam apenas 20 jornais em circulação na França, entre 1789 a 1792 haviam cerca de 500 jornais. Então percebam essa mudança. Essas informações elas precisavam ser distribuídas, ser levadas para outras partes do território francês. E por isso a questão do jornal, porque na época não tinha internet, WhatsApp, entre outros. Vamos lá. Nós iremos ver hoje símbolos da Revolução Francesa. Nós temos o 14 de julho, que é a tomada da Bastilha, marco inicial, o barrete frígio, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Marianne, liberdade, igualdade e fraternidade, muito falada nas aulas, a bandeira francesa e também a Marselhesa. Vamos ver um por um desses símbolos para entender um pouquinho nesse contexto da Revolução Francesa. Tomada da Bastilha, a primeira vitória do povo em Paris. A Bastilha era o símbolo do antigo regime. Um edifício foi totalmente demolido nos meses seguintes da Revolução. Lembrando que a Bastilha era uma prisão para onde iam os inimigos do rei, presos políticos, entre outras situações,
Por isso, essa representatividade dentro da Revolução. Ao tomar a Bastilha, derrubar, acabar com ela, significava que poder absolutista, o rei, esqueça, acabou também. Barrete frígio ou barrete da liberdade. Na realidade, essa touquinha ou carapuça vermelhinha que tem ali, ela era originalmente utilizada por moradores da Frígia, que seria na atual região da Ásia Menor, onde está situada a Turquia, e foi utilizada pelos republicanos ali na cor vermelha. Tá? E eles quem vai utilizar também vai lá ser responsável pela queda da Bastilha em 1789. Foi usado também pelos milicianos na continuação da Revolução Francesa. Essa questão do vermelho é revolução, sempre ligada a essa mudança, esse radicalismo, até a questão do sangue. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós estudamos um pouquinho. Ela foi criada em 1789, marca o fim também do antigo regime e o início de uma nova era, baseada em ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ela é inspirada na Declaração Americana de 1776 e na filosofia iluminista, como estudamos nas últimas aulas. Mariane é uma junção dos nomes que eram bem populares, Marie e Anne, populares entre o povo. Seria uma forma de personificar a República Francesa. Essa mulher que está com essa bandeira da França é a Mariane, tá? Ela representa, é símbolo também da Revolução. E foi um nome muito difundido no século XVIII, momento em que a França estava vivendo esse período. Liberdade, igualdade e fraternidade. É uma herança do século das luzes, estudada ali no Iluminismo, e é invocado pela primeira vez realmente na Revolução Francesa. Muitas vezes questionado, ele acaba até impondo na Terceira República e está inscrito na Constituição de 1958. E ainda a nossa Constituição brasileira de 1988 também é baseada nesses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Até chamo a atenção de vocês neste desenho, nessa representação ali dos ideais da Revolução, nós temos um galo ali embaixo, o galo gaulês. Ele vem a representar a origem do povo gaulesa, né? E ainda é um símbolo de proteção e coragem dentro de toda essa simbologia que envolve a Revolução Francesa na França. Sobre a bandeira francesa, essa bandeira tricolor, então, as cores branca representaria ali a questão do rei, né? A questão da pureza do rei, e o azul e vermelho representaria Paris, a capital da França. Alguns apontam que só o azul era de Paris e o vermelho, na verdade, estava relacionado à revolução, a questão do sangue, da mudança, como lá tinha na carapuça, lá no Barrete Frígio. Marselhesa. A Marselhesa, então, foi uma canção, um canto de guerra revolucionário e hino também à liberdade. Aos poucos, a Marselhesa ganhou tanta importância que tornou-se o hino nacional. E hoje, na França, ela acompanha a maior parte das manifestações oficiais. Aqui eu coloquei para vocês um pequeno trecho da Marselhesa para vocês entenderem um pouquinho dessa luta, desse nacionalismo, dessa valorização da sua nação, né? Avante, filhos da pátria, o dia da glória chegou. Contra nós, a tirania. O estandarte encarnado se eleva. Ouvis nos campos rugirem.
esses ferozes soldados, vêm eles até nós, degolar nossos filhos, nossas mulheres. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Então percebam essa questão, essa importância, esse sangue nos olhos por parte dos franceses neste período que estamos vivendo, que é o da Revolução Francesa. Os ecos revolucionários de 1789, eles atingiram em pouco tempo o planeta todo. Alguns deles, como a bandeira e também o hino, além dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, como eu disse para vocês, presente até na nossa atual Constituição. Símbolos e princípios dos movimentos atuais contra a tirania. Movimentos hoje contra essa questão do eu ter acesso, eu ter essa liberdade de poder falar, de poder me sustentar, buscar melhores condições de vida. Então, tudo isso é baseado nesses ideais, nessa luta desses franceses do século XVIII ali, final do século XVIII, início do século XIX, na Revolução Francesa. Nós temos, então, como heranças da Revolução, ela influenciou simbolicamente as nações emergentes da Europa no século XIX com as bandeiras tricolores. Mais bandeiras vocês vão perceber com 3 cores. O conceito e o vocabulário do nacionalismo, vocês viram na questão da Marselhesa, essa luta, essa importância da nação para os franceses. A questão da educação universal ao acesso de todos por parte do governo, o recrutamento de todos os cidadãos para o exército e não num grupo específico como era antes. Um modelo de organização técnica e científica, o sistema métrico de medidas também é herança da Revolução, metro, centímetro, decímetro, entre outros. E a Revolução Francesa, ela influenciou outros processos de independência no continente americano. Em 1794, os africanos escravizados que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar no Haiti, eles conseguiram o fim da escravidão após uma sanguinária guerra de independência. Inclusive, estudaremos sobre ela nas próximas aulas. Outro, era o primeiro país do continente a pôr fim à escravidão. No Brasil, nós tivemos um movimento chamado de Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates de 1798. E também este movimento foi fortemente influenciado pelos movimentos, ou melhor, pelos acontecimentos da Revolução Francesa. Então percebam a importância e como ela vai ter os seus desdobramentos em outras partes do planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, eles continuam inspirando muitos movimentos sociais da atualidade. A luta dos imigrantes que vivem na Europa e outros continentes contra a discriminação, lutam por igualdade jurídica, liberdade, trabalho, alimentação e moradia digna. Na América Latina e também nos Estados Unidos, os afrodescendentes e indígenas reagem contra séculos de dominação e marginalidade. Agora, no mundo todo, mulheres, homossexuais, crianças, adolescentes, idosos e deficientes reagem a privilégios de outros grupos e buscam seu espaço e efetivação de seus direitos. Então, essa questão de liberdade, igualdade e fraternidade está presente em todos esses movimentos. Você faz parte de algum movimento? Conhece alguém que enfrenta dificuldades na sociedade, no meio em que vive? Comecem a pensar, comecem a ver se realmente tudo aquilo que está definido na nossa Constituição, baseado em ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, realmente seguem ou não. Ainda vivemos num país com discriminação, em que alguns têm acesso e outros não.
a questão dos idosos deficientes, têm acesso a todos os locais que precisam ir, ou seja, eles têm essa liberdade de ir e vir. Isso tudo precisa ser pensado e discutido por vocês. Na próxima aula, nós iremos estudar sobre a Era Napoleônica. Pós a Revolução Francesa, Napoleão assume o governo da França, nós vimos numa das últimas aulas, por meio do golpe do 18 Brumário. Nós vamos entender como foi esse governo um pouco conturbado, mas de grandes conquistas também para a França. Neste momento, vocês vão para a atividade referente às informações desta aula, justamente para vocês verificarem, se autoavaliarem quanto ao entendimento do assunto, das principais informações, para ver se realmente está fixado tudo isso. Se não, leiam de novo os slides, revejam a aula, busquem no livro didático mais informações e também nas suas anotações. Agora sim, bons estudos a todos. Um abraço, até a próxima e tchau!